Eu esmaguei o crânio do meu sogro com o castiçal de prata que ele tanto prezava, enquanto a minha sogra gritava como uma banshee no inferno, os olhos dela se enchendo de sangue antes de eu afogá-la no vinho tinto que ela servira com tanto orgulho. Não foi raiva cega, foi o cálculo frio de um homem que, por anos, engoliu humilhações como pão seco, sabendo que cada migalha seria o combustível para este banquete final. E quando o meu cunhado, aquele porco arrogante, irrompeu pela porta com a polícia nos calcanhares, eu sorri pela primeira vez em anos, porque o veneno que eu misturara no copo dele já corria como um rio de lava pelas veias, transformando-o num cadáver ambulante antes mesmo de ele poder me algemar. O ar na sala de jantar cheirava a alho e a traição, o tipo de cheiro que se agarra à pele como uma maldição portuguesa antiga. Era uma noite de verão em Lisboa, o Tejo murmurando lá fora como um cúmplice distante, enquanto o sol poente tingia as paredes de azulejos de um laranja sangrento. Eu me lembro de cada detalhe porque, nos dias que se seguiram, eu o repetiria na minha mente como um rosário profano, cada conta uma ferida que eu havia escondido sob camadas de sorrisos falsos e sim, senhora. O meu nome é João, e eu era, ou fingia ser, o guerro perfeito, um contabilista modesto de Alfama, casado com a filha deles, a Maria, que era o único raio de luz naquela mansão sufocante no bairro Alto. Mas naquela noite, o fio que me prendia àquela família podre se rompeu, e o que veio depois foi uma sinfonia de vingança que ecoaria pelas ruas empedradas de Lisboa como um fado sem guitarra. Tudo começou com uma carteira esquecida. Patético, não é? Uma peça de couro gasta, comprada no mercado de rua em Belém, onde eu e Maria tínhamos passeado no nosso primeiro namoro, rindo de pastéis de nata quentes nas mãos. Eu a deixara no bolso do casaco, pendurado no cabideiro da entrada, porque o dia no escritório fora um inferno de números que não fechavam, relatórios fiscais para clientes que deviam fortunas ao Estado e fingiam pobreza como mendigos de chiado. Cheguei à casa dos meus sogros atrasado, o estômago roncando como um cão faminto, ansioso pelo jantar de domingo que era tradição inquebrantável, bacalhau à brás, azeitonas pretas reluzentes, e vinho do Douro que o meu sogro, o Sr. Manuel, guardava como se fosse o sangue de Cristo. A mesa estava posta com a pompa de quem se julga nobreza decadente. Toalha de linho bordado à mão, talheres de prata polida até brilhar como lágrimas congeladas. A minha sogra, a Dona Rosa, presidia ao ritual com o nariz empinado, os cabelos grisalhos presos num coque que parecia uma coroa de espinhos. Ela era o tipo de mulher que via o mundo através de um filtro de ressentimento, viúva de um marido que a deixara rica mas infeliz, agora ancorada no filho, o António, um advogado de meia-idade que vivia às custas dela, bebendo uísque como se fosse água benta. Maria, a minha mulher, sentava-se ao meu lado, os olhos castanhos suplicantes, como sempre, pedindo em silêncio que eu aguentasse mais uma noite. É só família, João, ela sussurrava antes de chegarmos. Família. A palavra que me corroía por dentro como ácido. Onde está a tua contribuição para a mesa, João? Perguntou o Sr. Manuel, a voz rouca de cigarros e desprezo, enquanto eu me sentava, as mãos vazias. Ele era um ex-banqueiro reformado, gordo e rubicundo, com um bigode que parecia uma vassoura varrida para o lado. Os olhos dele, pequenos e porcinos, fixavam-se em mim como se eu fosse uma mancha na carpete persa. Eu hesitei, o calor subindo pelo pescoço. Esqueci a carteira no casaco, Manuel. Vou buscá-la agora. Ele riu, um som gutural que fez as taças tilintarem. Esqueceu. De novo. Meu Deus, Rosa, olha para o que a nossa Maria trouxe para casa. Um homem que nem uma carteira consegue levar para um jantar de família. Inútil, completamente inútil. A palavra caiu como um machado. Inútil. Eu a sentia coar nas paredes, impregnando-se nos azulejos pintados de cenas pastoris que pareciam zombar de mim, pastores com ovelhas dóceis, enquanto eu era o cordeiro no abate. Dona Rosa juntou-se ao coro, os lábios finos se curvando num sorriso venenoso. Realmente, João. Um homem precisa de responsabilidade. O António nunca esquece nada. Ele cuida de tudo, não é, meu filho? António, sentado do outro lado, ergueu a taça num brinde falso, os olhos brilhando com malícia. Ele era o herdeiro, o favorito, o que ficaria com a casa, o dinheiro, a herança que eu nunca tocaria. Maria apertou a minha mão debaixo da mesa, um gesto fraco de consolo, mas eu já sentia o veneno se espalhando, anos de olhares de lado, comentários sussurrados sobre o meu salário modesto, as festas onde eu era apresentado como o marido da Maria, não como João, o homem que construíra a vida dele do zero após a morte dos meus pais num acidente elétrico em 2008. Inútil.
A palavra se cravou no meu peito como uma farpa, e eu soube, naquele instante, que seria a última. O jantar prosseguiu num nevoeiro de garfos tilintando e conversas vazias sobre o clima, o calor de Lisboa que sufocava como um abraço indesejado, e o preço das moradições que subia mais rápido que o vinho no copo do Sr. Manuel. Eu comia mecanicamente, o bacalhau seco na boca como serragem, enquanto planejava. Não era impulsivo, eu era o contabilista, afinal. Cada humilhação era um débito na minha conta mental, e o saldo agora pedia pagamento integral. Lembrei-me da vez em que Dona Rosa, acidentalmente, derramara café na minha camisa nova antes de uma reunião importante, rindo enquanto eu limpava o estrago. Ou quando António sabotara a minha promoção no banco, espalhando boatos de que eu era instável por causa das noites em claro com Maria grávida, um filho que nunca veio, perdido num aborto que eles culparam a mim, como se o meu stress fosse o assassino. Quando o Sr. Manuel se levantou para servir o café, eu o segui até a cozinha, o coração batendo como o sino da sé de Lisboa ao meio-dia. Desculpe pela carteira, disse eu, a voz baixa, fingindo submissão. Ele grunhiu, virando as costas para encher a cafeteira, o corpo volumoso bloqueando a luz da janela. Foi fácil, o castiçal de prata, relíquia da avó dele, estava ali na prateleira, frio e pesado na minha mão. Eu ergui num arco preciso, calculado para o impacto máximo no crânio envelhecido. O som foi como um melão maduro se partindo, um estalo úmido, seguido de um gorgolejo. Ele caiu como um saco de batatas, os olhos vidrados fixos no teto, o bigode ainda tremendo. Voltei à sala com a bandeja de cafés, o sorriso plácido no rosto. Dona Rosa provou o dela primeiro, sempre a rainha. Que aroma delicioso, João, disse ela, antes de o veneno, uma dose generosa de cianeto que eu roubara do laboratório de um colega, começasse a queimar a garganta dela. Ela engasgou, as mãos voando para o colarinho, os olhos se enchendo de lágrimas vermelhas. António, sentindo o cheiro de podridão, pulou da cadeira, mas era tarde, o copo dele, oferecido com um brinde à família, já descia como vinho do Porto envenenado. Maria gritou então, o som rasgando o ar como uma faca em seda. João! O que fizeste? Ela se jogou sobre o corpo da mãe, as lágrimas misturando-se ao sangue que escorria do nariz de Dona Rosa. Eu a segurei pelos ombros, sussurrando, eles nos mataram devagar, amor. Eu só acelerei o fim. Mas Maria não era inocente. Anos de cumplicidade silenciosa, de defender os pais em vez de mim, de sussurrar, é só conversa, quando as feridas sangravam. Ela lutou, unhas cravando na minha carne, mas eu a arrastei para o quarto, a casa agora um túmulo vivo. Lá fora, sirenes começavam a uivar, chamadas por vizinhos que ouviram o caos através das paredes finas do bairro alto. António, ofegante no chão, tentava alcançar o telefone, mas o veneno o paralisava, transformando músculos em gelatina. Porquê? Murmurou ele, a voz um fiapo. Porque vocês me fizeram de palhaço, respondi, ajoelhando-me ao lado dele, cada inútil era uma corda no meu pescoço. Agora, sintam o laço se apertar. A polícia chegou como um furacão, portas arrombadas, luzes azuis piscando contra os azulejos. Eu me rendi sem luta, as mãos erguidas, o sangue do sogro ainda quente nos dedos. Maria soluçava no canto, traída 2 vezes, pela família morta e pelo homem que ela amava transformado em monstro. Enquanto me arrastavam para a carrinha, olhei para ela uma última vez. Perdoa-me, disse eu. Mas no fundo, eu sabia, o perdão era para os fracos. A vingança era a minha absolvição. As celas de cheiro a mofo e desespero no estabelecimento prisional de Lisboa não são para os fracos de coração. O ar é espesso como sopa de grão de bico requentada, impregnado de suor, tabaco e o fedor eterno de homens quebrados sonhando com o sol do Estoril que nunca mais verão. Eu fui jogado ali como um saco de roupa suja, algemado e revistado por guardas cujos olhos vazios me diziam que eu era só mais um número, e mato 4721. A cela era um cubículo de concreto cinzento, com um catre que rangia como ossos velhos e uma janela gradeada que filtrava a luz do Tejo como uma promessa quebrada. Mas eu não chorava, não, eu planeava. A vingança não terminara com aqueles 3 corpos frios na sala de jantar. Ela só começara a florescer, como uma videira selvagem no Douro, enraizando-se no solo fértil do ódio. Os primeiros dias foram um borrão de interrogatórios. O inspetor, um homem magro chamado Carvalho, com bigode fino e olhos de falcão, sentava-se do outro lado da mesa de metal, fumando cigarros partagas como se fossem oxigênio. Porquê, João?
Perguntava ele, a voz rouca de noites sem dormir. Eram a tua família. A Maria. Deus, a Maria está destruída. Diz que te amava. Eu ria, um som baixo e seco como folhas de outono em Sintra. Amava? Ela amava a sombra que eles pintavam de mim. Inútil, lembrais-vos. Cada jantar, cada Natal em família, era um circo onde eu era o palhaço. O Sr. Manuel ria das minhas piadas fracas, mas nos bastidores, sussurrava para os amigos no clube de golfe que eu era um peso morto, um oportunista que casara com a filha para sugar a herança. Dona Rosa. Ela me tratava como o empregado que limpava a casa, ordens dadas com o dedo mindinho erguido, como se eu fosse surdo e burro. E o Antônio? Ah, o Antônio era o diabo em fato e gravata. Ele dormia com a secretária da firma onde eu trabalhava, espalhando rumores para me manter no lugar. João é preguiçoso, não confia nele com os livros. Carvalho inclinava-se para a frente, o fumo dançando entre nós. Provas? Tens provas disso, ou é só delírio de um homem que explodiu? Eu sorria, os dentes cerrados. As provas estão nos extratos bancários que eu falsifiquei para ele, inspetor. Ele usou-me para lavar dinheiro de clientes duvidosos, propinas de construtoras em Cascais que prometiam hotéis de luxo mas entregavam ruínas. Eu sabia tudo, mas calei-me por Maria. Até aquela noite. Ele anotava furiosamente, o lápis raspando como unhas num quadro negro. Lá fora, Lisboa vivia, o elétrico 28 chocalhando pelas colinas, vendedores de castanhas assadas enchendo o ar com doçura tostada. Mas dentro, era o inferno particular, onde cada memória era uma lâmina. Eu pensava em Maria, agora sozinha naquela casa assombrada, as paredes ainda ecoando os gritos. Ela visitava-me uma vez por semana, os olhos inchados, o cabelo despenteado como se o vento do Atlântico o tivesse açoitado. Por que não me disseste? Chorava ela, as mãos pressionadas contra o vidro que nos separava. Poderíamos ter fugido, João. Para o Algarve, para a Espanha, qualquer coisa. Fugir. Eu pressionava a palma contra o vidro, sentindo o frio como uma barreira eterna. Eles teriam-nos caçado como cães. O teu irmão já planeava divorciar-nos, forçar-te a assinar papéis que me deixariam na rua. Não, Maria. Eu escolhi o fogo em vez da fumaça. Ela virava o rosto, soluços abafados pelo intercomunicador. Eu via o conflito nela, o amor pelo homem que eu fora, o João que lhe comprava flores no mercado de Campo de Ourique, que dançava fado nas noites quentes de Alfama, contra o monstro que eu me tornara. Mas no fundo, ela sabia. As noites em que ela ouvia os sogros zombarem de mim da cozinha, rindo baixinho enquanto eu lavava a louça. As vezes em que Antônio me emprestara dinheiro, só para cobrar juros exorbitantes meses depois, como um agiota de moraria. Maria era o elo fraco, mas também o meu calcanhar de Aquiles. Eu precisava dela para o próximo passo. Na prisão, os dias fundiam-se em rotinas brutais. Acordar ao som de chaves tilintando, marchar para o refeitório onde a sopa de couve era mais água que sustento, e as horas vazias preenchidas com pesos enferrujados no pátio, onde músculos se forjavam como vinganças. Fiz amigos, ou aliados, ali. O Zé, um ladrão de bancos de Setúbal com tatuagens de âncoras desbotadas, ouvia as minhas histórias com um aceno de cabeça. Família é o pior veneno, mano, dizia ele, rolando um cigarro contrabandeado. A minha me delatou por uma pulseira de ouro. Tu fizeste bem em limpar o ar. Ele me ensinou o básico, como contrabandear mensagens através de advogados venais, como ler os guardas corruptíveis nos seus olhares desviados. Porque a vingança não parava nas grades. Eu tinha um plano maior, um que se estendia além daquelas paredes cinzentas. Maria herdara tudo, a casa, o dinheiro, as vinhas no Douro que o pai comprara com lucros sujos. Mas o testamento, que eu vira escondido na secretária do Sr. Manuel, deixava-me como beneficiário se algo acontecesse a ela. Um seguro de vida irónico, comprado para proteger a família. Agora, era a minha corda de salvação. Eu comecei a escrever cartas. Não para Maria, ainda não. Para o meu antigo colega no banco, o Rui, que devia-me favores por ter encoberto as suas apostas no casino de Estoril. Preciso de extratos, escrevia eu em código, escondido em desenhos de azulejos que enviava como arte prisional. Rui respondia através do advogado, papéis falsos que provavam a sabotagem do Antônio, transferências bancárias para contas offshore,
e-mails apagados mas recuperáveis. Carvalho, o inspetor, cheirava a armadilha, mas eu plantava sementes, verifica o cunhado. Ele era o cérebro por trás. Enquanto isso, a prisão moldava-me. O Zé e eu treinávamos, punhos cerrados contra sacos que sangravam pó vermelho. Eu imaginava o rosto do Sr. Manuel ali, o bigode tremendo sob os golpes. Noite sem claro, o catre rangendo com os meus pensamentos, o cheiro de sangue na sala de jantar, o vinho derramado como um sacramento profanado. Eu sonhava com Maria, nua na nossa cama antiga, os seios subindo e descendo em ritmo com o meu ódio. Ela era a chave, se eu a quebrasse, tudo ruía, se a moldasse, o império era meu. Uma visita mudou tudo. Não era Maria, mas o advogado da família, um tubarão chamado Fernandes, com óculos de ar dourado e um fato que cheirava a colónia cara. Ele sentou-se, folheando papéis como se eu fosse um dossiê de divórcio. A Maria quer o divórcio, João. E processar-te por tudo. A herança está congelada, mas ela jura que lutará. Eu inclinei-me para a frente, o vidro entre nós como uma confissão. Diga-lhe que eu sei do amante. O teu sócio no escritório, não é? Aquele que a levava para jantares em Cascais enquanto eu limpava a merda do irmão dela. Os olhos dele piscaram, só uma fração. Mas era o suficiente. Mentiras de um assassino. Verifique o telemóvel dela. Mensagens apagadas, mas não para sempre. E diga-lhe, a vingança tem garras longas, Fernandes. Mais longas que as tuas. Ele saiu, o rosto pálido como queijo fresco. Naquela noite, Maria veio, os olhos selvagens. É verdade. Sobre o Miguel. Eu assenti, o coração apertado mas firme. Vi as mensagens no teu telefone, amor. Enquanto dormias. Ele era o plano B, caso inútil, não servisse. Ela chorou, mas havia fogo ali, o mesmo que queimara em mim naquela mesa de jantar. Eu só queria escapar, João. Eles nos sufocavam a ambos. Então, ajuda-me, sussurrei. Testemunha a favor. Diz que foi em legítima defesa, que o pai te agredia, que o António planeava matar-me por saber demais. Nós saímos juntos, ricos e livres. Ela hesitou, os lábios tremendo. Mas o ódio não é mais que o amor. Eu tentarei. Quando ela saiu, eu soube, o veneno corria agora nas veias dela também. A família morta era só o aperitivo, o banquete da vingança estava servido. O julgamento foi um circo romano em pleno Rossio, com repórteres de O Independente e do Público acampados à porta do tribunal como abutres à espera de carniça. Lisboa fervilhava no outono chuvoso, o ar carregado de umidade que se colava à pele como culpa não confessada, e eu, algemado no banco dos réus, sentia cada gota como uma bênção. A chuva lavava as ruas, mas não as almas. O juiz, um homem idoso com toga que pendia como asas de corvo, batia o martelo com a paciência de quem vira 1000 tragédias. Assassinato em primeiro grau, murmuravam os advogados, mas o meu, um tubarão contratado por Maria com fundos temporários da herança, descia a teia da dúvida, legítima defesa de uma família disfuncional, Vossa Excelência. O réu era vítima de abuso psicológico crônico. Maria testemunhou primeiro, subindo ao estrado com um vestido preto que a fazia parecer uma viúva de fado, os cabelos soltos como ondas do Tejo em maré alta. Os flashes das câmaras explodiam como fogos de artifício no São João, e ela piscava, frágil mas resoluta. O meu pai. Ele bebia, Vossa Excelência. Gritava com o João, chamava-o de inútil, de ladrão. Naquela noite, ele o empurrou contra a parede da cozinha. Eu ouvi o baque. O João. Ele só se defendeu. O público ofegava, um mar de rostos anónimos, vizinhos curiosos de Alfama, jornalistas com blocos manchados de café, inclinando-se para a frente como se as palavras dela fossem vinho gratuito. Eu via o suor perlar na testa dela, o tremor nas mãos entrelaçadas. Ela mentia bem, a minha Maria, forjada no fogo da família que nos queimara. Mas o promotor, uma mulher feroz chamada Sofia Mendes, com lábios pintados de vermelho como sangue fresco, não mordia a isca facilmente. E o veneno, Senhora Ferreira? O cianeto no vinho. Isso é defesa ou premeditação? Maria engoliu em seco, os olhos encontrando os meus por um instante, um laço invisível, tenso como fio de marioneta.
O João. Ele encontrou o frasco meses antes. O meu irmão, o Antônio, usava-o para pragas nas vinhas. Ele ameaçara o João com isso, uma vez, bêbado. Se não calares a boca sobre os negócios, enveneno-te como uma ratazana. Era pânico, Vossa Excelência. Pânico puro. Mendes sorria, um tubarão farejando sangue. E você? Onde estava enquanto o seu marido matava a sua família? Eu congelei. O choque. Lágrimas escorriam agora, genuínas como o choro de uma criança perdida no terreiro do Paço. O júri, 12 lisboetas comuns, de operários a professores reformados, amolcia, cabeças balançando em simpatia. Eu sentia o júri virar, devagar como o elétrico subindo a colina de Graça. O meu advogado, o Dr. Vasco, um homem de meia idade com sotaque do Minho e olhos astutos, chamava-me à barra a seguir. Eu subi, às correntes tilintando como sinos de aviso, e encarei o tribunal com a calma de quem já perdera tudo. Conte-nos, Sr. Oliveira, disse Vasco, a voz suave como azeite virgem. O que levou ao incidente? Eu respirei fundo, o ar cheirando a madeira polida e ansiedade. Anos, doutor. Anos de erosão. Eu cheguei a Portugal continental de uma pequena aldeia no Alentejo, órfão aos 18, com nada além de um diploma de contabilidade e sonhos de uma vida decente. Encontrei emprego no banco, conheci a Maria num concerto de fado no Sr. Vinho. Ela era luz, doutor. Mas a família dela era trevas. O Sr. Manuel controlava tudo, o meu salário supervisionado, as minhas promoções bloqueadas por recomendações do Antônio. Dona Rosa. Ela me humilhava em público, comparando-me ao falecido marido, um herói da Revolução dos Cravos que pelo menos pagava as contas. E naquela noite, a carteira esquecida foi a faísca. Inútil, disseram eles, rindo. Mas era o código para tudo, inútil como marido, como provedor, como homem. Vasco assentia, guiando-me. E o medo? O medo era real. O Antônio tinha dívidas, jogos no casino de Monte Gordo, propinas para políticos em Lisboa. Eu descobri os livros falsos que ele me obrigara a cozinhar. Ele jurou, se abrires a boca, acabas no Tejo com um tiro na nuca. Naquela cozinha, quando o Manuel me empurrou, eu vi o castiçal. Vi o fim. O veneno. Era desespero, não plano. O tribunal murmurava, um zumbido como abelhas em flor de laranjeira. Mendes contra-atacava com fotos, os corpos, o sangue no linho, o castiçal com as minhas digitais. Mas eu via as fissuras, o júri, com as suas próprias famílias partidas por crises económicas, divórcios amargos, olhava para mim não como monstro, mas como espelho. Fora do tribunal, a cidade pulsava, o cheiro de bifanas fritas nas ruas, o canto de gaivotas sobre o rio, casais passeando de braço dado no chiado como se o mundo não fosse um poço de serpentes. Maria esperava-me na cela de visitas pós-audiência, o rosto marcado por noites sem sono. Estás a ganhar, disse ela, a voz um sussurro rouco. O Fernandes confirmou, o Miguel era só distração. Mas o testamento? Se saíres, partilhamos tudo. Eu toquei o vidro, imaginando a pele dela. Não partilha, Maria? Tomamos. O Rui enviou os extratos, provas de que o teu pai lavou dinheiro através do banco. Se o Estado cheirar isso, a herança evapora em impostos e processos. Mas se eu sair, usamo-o como escudo. Chantageamos os credores do Antônio, ficamos ricos. Os olhos dela brilhavam, cobiça misturada com amor doentio. E se eu te trair? Traíste-me já, com o amante. Mas o ódio une-nos agora. Eu sorri, frio. Ou morres comigo na miséria? Ela assentiu, selando o pacto com um beijo no vidro. Naquela noite, na cela, o Zé trouxe notícias contrabandeadas. Um guarda comprado por 500 euros sussurrava que o júri pendia para homicídio involuntário. Liberdade condicional em anos, não décadas. Mas a verdadeira batalha era fora, Maria, infiltrando-se nos segredos da família, copiando documentos da cava onde o Sr. Manuel guardava os esqueletos, contratos falsos, amantes pagas, uma filha legítima em Porto que podia reclamar tudo. Eu sonhava com isso, nós dois no Douro, bebendo vinho tinto sob videiras carregadas,
enquanto os fantasmas dos mortos dançavam no vento. Mas o sonho tinha espinhos. Maria, com o seu ventre vazio desde o aborto, olhava para mim agora não com desejo, mas com cálculo. Ela planeava o seu próprio twist. O pensamento me corroía, mas eu o usava como combustível. A vingança não era só contra os mortos, era contra todos que me subestimaram. O verdito veio numa manhã de neblina, o Tejo envolto em véu como uma noiva traída. Culpado de homicídio em 2º grau, anunciou o juiz, o martelo caindo como guilhotina. Mas a sentença, 8 anos, com possibilidade de condicional em 4. O tribunal explodiu em flashes e gritos, Mendes praguejando, Vasco erguendo o punho. Maria chorava na galeria, mas eu via o brilho nos olhos dela, vitória partilhada. Enquanto me levavam, gritei para ela, aguarda-me, amor. O banquete continua. Ela acenou, uma sombra na multidão. Mas no meu coração, eu sabia, o próximo prato seria servido frio, e ela podia ser a sobremesa envenenada. 4 anos na prisão são uma eternidade comprimida em betão e rotina, onde o tempo se arrasta como melado de figos no verão alentejano, doce mas sufocante. Eu saí num dia de primavera, o ar de Lisboa carregado de jasmim e liberdade fingida, o sol batendo nas minhas costas como a mão de um velho amigo traidor. Condicional, pulseira eletrónica no tornozelo, relatórios semanais ao oficial de probation, e a proibição de contactar vítimas relacionadas, ou seja, Maria, agora a única herdeira viva. Mas regras são para os fracos, e eu aprendera na cela que a verdadeira prisão é a culpa, a minha, eu a transformar em armadura. Maria esperava-me fora dos portões, num Fiat antigo que cheirava a tabaco e promessas quebradas. Ela emagrecera, os ossos proeminentes sob a pele como ramos de oliveira seca, mas os olhos ainda ardiam com aquele fogo que nos unira, ou nos destruíra. Entra, disse ela, a voz tensa como corda de viola. Temos trabalho. Dirigimos em silêncio pelas ruas de Alfama, o carro chocalhando sobre o calçamento irregular, gaivotas gritando acusações sobre o Tejo. A casa dos sogros, agora dela, erguia-se no bairro alto como um fantasma rechonchudo, as janelas vazias olhando para mim como olhos acusadores. Dentro, o cheiro de poeira e vinho azedo pairava, a sala de jantar intocada desde aquela noite, toalha ainda manchada, castiçal desaparecido como evidência. Sentei-me aqui, disse ela, apontando para a minha cadeira antiga. Todas as noites, imaginando-te a voltar. Eu toquei o seu ombro, sentindo o tremor. E o amante? Ainda o vês? Ela virou-se, os lábios curvando num sorriso amargo. Acabei com ele quando o verdito saiu. Ele queria o dinheiro, não a mim. Como todos. Nós nos beijamos então, famintos, as mãos explorando corpos endurecidos pela ausência, a minha marcada por cicatrizes de brigas no pátio, a dela por noites solitárias. Na cama dos pais dela, fizemo-lo com urgência, como animais acasalando antes da caçada, os lençóis rangendo como confissões. Depois, deitados suados, ela sussurrou o plano, o testamento. O pai mudou-o antes de morrer, mas eu encontrei o original na cave. Tu és beneficiário de metade, se provarmos que a morte foi acidental. Mas há mais, o António tinha uma amante em Porto, grávida. Ela sabe dos esquemas, lavagem através das vinhas. Se a calarmos. Eu ri, traçando círculos no ventre dela. Calar. Não, usamos. Chantagem. Ela assina um silêncio eterno, ou expomos o bastardo ilegítimo ao público. O Estado leva tudo em impostos sobre herança fraudulenta. Maria assentiu, os olhos brilhando com ganância pura. Mas eu via as rachaduras, as noites em que ela bebia vinho sozinha, chorando pelos pais que eu matara. O amor dela era agora uma aliança tóxica, forjada no luto e na luxúria por poder. Nós passámos semanas a planear, sentados à mesa da cozinha, irónico, não. Com pilhas de papéis, extratos bancários do Rui, que eu reconquistara com uma visita discreta a Cascais, prometendo-lhe uma fatia se as coisas corressem bem. Estás limpo agora, João, dissera ele, apertando a minha mão. Mas cuidado com a Maria. Ela tem o veneno da mãe. Uma viagem a Porto selou o pacto. O comboio alfa pendular cortava o norte como uma lâmina, campos de vinhas desfilando como tapete verdejante sob um céu de chumbo. A amante do António, uma mulher chamada Inês, morava num apartamento modesto em Ribeira, com vista para o Douro que brilhava como ouro líquido. Ela era jovem, uns 25,
barriga arredondada sob um vestido florido, os olhos inchados de viúva recente, ou quase, já que o noivado fora anulado após a morte. Ele prometeu casar, disse ela, servindo-nos café amargo numa sala atulhada de brinquedos de criança imaginária. Mas agora, nada. E o bebê? Como sustento? Maria sentou-se ao lado dela, a mão no joelho num gesto de falsa solidariedade. Nós ajudamos, Inês. Mas em troca, silêncio. Nada de reivindicações à herança. Assina isto, um acordo de confidencialidade, redigido pelo Fernandes, que agora trabalhava para nós, comprado com promessas de percentagem. Inês hesitou, os dedos tremendo na caneta. Eu inclinei-me, a voz baixa como fado sussurrado. Ou contamos tudo, o pai do teu filho era um ladrão, lavando dinheiro de mafiosos espanhóis através do vinho. O público adora histórias assim. Imagina as manchetes, herdeiro de império do vinho, bastardo e criminoso. Ela assinou, lágrimas salpicando o papel. No regresso, no comboio, Maria encostou a cabeça ao meu ombro. Fizeste-a quebrar. Como me quebraste a mim. Quebrei. Eu acariciei o cabelo dela. Curei-nos, amor. Agora, o dinheiro flui. Mas o dinheiro trazia sombras. Com a herança descongelada, 2 milhões de euros em ativos, vinhas, a casa em Lisboa, veio a paranoia. Maria mudava fechaduras, instalava câmaras, acusando-me de olhares para as empregadas. Tu mataste a minha família, dizia ela nas brigas, garrafas de vinho estilhaçando contra paredes. E se me matares a mim? Eu ria, mas o medo crescia, a pulseira no tornozelo piscava como um coração mecânico, recordando-me da condicional. O Carvalho, o inspetor, ligava ocasionalmente, checagens de rotina, mas os seus olhos diziam mais, ele cheirava a podridão no ar. Uma noite, após um jantar regado a Porto Tawny, Maria confessou, o Miguel. Ele sabe. Ameaça contar sobre o nosso pacto, a menos que pague. Eu levantei-me, o quarto girando ligeiramente. Onde está ele? Em Cascais. Num bar de praia. Na manhã seguinte, dirigiu o Fiat para sul, o Atlântico rugindo como um leão faminto. Miguel era fácil de encontrar, alto, bronzeado, bebendo gin tónico ao pôr do sol. O João, disse ele, sorrindo como um tubarão. O assassino romântico. A Maria pagou bem, mas quero mais. Eu sentei-me ao lado dele, pedindo uma cerveja Sagres. Mais. Ou queres o mesmo fim que o cunhado? Ele empalideceu, mas fingiu bravura. Provas, amigo. Eu gravei as conversas dela sobre o plano. Eu sorri, tirando o telemóvel. E eu gravei as tuas ameaças. Polícia no descar rápido. Mas podemos partilhar 10% da fatia dela. Ele hesitou, o mar lambendo a praia como língua sedutora. 20%. Feito. Apertei a mão dele, selando outra aliança frágil. No regresso, Maria esperava, nua na cama, mas os seus olhos eram frios. Resolvido? Sim. Mas e tu? Ainda me amas, ou sou só o teu escudo? Ela puxou-me para baixo, unhas cravando. Amo o que nos tornaste. Monstros iguais. Mas naquela noite, enquanto ela dormia, eu vi o telemóvel dela acender, uma mensagem de Inês. O bebê nasceu. Preciso de ajuda. O jogo complicava-se. A vingança, outrora simples, ramificava-se como raízes de sobreiro no Alentejo, profundas, entrelaçadas, prontas para estrangular. O verão chegou a Lisboa como um amante ciumento, o calor sufocante colando roupas à pele e mentes ao desespero, transformando o Tejo num espelho de mercúrio onde se refletiam todos os pecados. Nós, eu, Maria e agora o fantasma de Miguel rondando como cão vadio, instalámos-nos nas Vinhas do Douro, uma propriedade herdada que o Sr. Manuel comprara com dinheiro sujo, agora nossa fortaleza de uvas maduras e segredos enterrados. A casa senhorial, com varandas de ferro forjado e vistas para o rio que serpenteava como veia aberta, era um paraíso para os ricos, mas para mim, um labirinto de armadilhas. Eu acordava com o sol nascente tingindo as colinas de ouro, mas o sonho era sempre o mesmo, a sala de jantar em Lisboa, sangue misturado a vinho, e Maria rindo, não chorando, enquanto eu esmagava o crânio do pai.
Inês chegara um mês após o nascimento, o bebê nos braços como um troféu indesejado, um rapazinho rechonchudo com os olhos do Antônio, pescando inocente para o mundo que o esperava devorar. Ela instalara-se num chalé nos terrenos, temporariamente, sob o pretexto de amamentação e ajuda familiar. Maria odiava-a, claro, viscerais olhares de punhal quando Inês passava com o carrinho, murmurando sobre a puta que roubou o meu irmão. Mas eu via a utilidade. Inês era o wildcard, a carta que podíamos jogar contra credores que farejavam a herança. Ela assina declarações, dizia eu a Maria nas noites quentes, corpos entrelaçados em lençóis úmidos. Diz que o Antônio era o único culpado, limpando-nos o nome. Maria virava-se, o suor perlando os seios. E o bebê? Ele tem sangue deles. Talvez devêssemos resolver. O horror me gelou, mas eu mascarei com um beijo. Não, amor. Usamos o miúdo. Um herdeiro ilegítimo fortalece o nosso caso contra impostos, família extensa, responsabilidades. O Estado engole isso como pastéis de nata. Mas o plano rachava. Miguel, o amante traidor, chegava de surpresa nos fins de semana, o carro desportivo rugindo pela estrada de terra como um intruso. Ele bebia o nosso vinho, ria alto nas refeições ao ar livre, bifes no grelhador, queijos de ovelha local, mas os seus olhos fixavam-se em Inês com fome mal disfarçada. Bonita a nova ajudante, comentava ele, piscando para mim. Eu sorria, mas planeava, o telemóvel dele, cheio de gravações, era uma bomba relógio. Uma noite, após um jantar regado a vinho verde, eu o encostei na varanda, o dor negro abaixo como abismo convidativo. As gravações, Miguel. Apagas, ou apago-te. Ele riu, o hálito azedo. Apagar? Elas valem ouro, João. A Maria e tu, conspirando homicídio e fraude. Eu sou o rei agora. Eu agarrei o colarinho dele, o corrimão rangendo sob o peso. Rei. És um parasita. Como o Antônio. Lembra-te, eu matei por menos. Ele empalideceu, mas cuspiu, e a Maria? Ela planeia vender as vinhas, fugir para a Espanha contigo morto num acidente. Eu ouvi. O mundo parou, o rio murmurando mentiras. Soltei-o, recuando para a escuridão. Naquela noite, confrontei a Espanha. Sem mim. Maria, nua na banheira de porcelana, borbulhas de espuma como véu, riu, um som cortante como vidro partido. Ciúmes, João. Ele mente. Mas... e se não? Nós mudamos. Tu mataste, eu menti. Talvez seja hora de solos. O punho voou antes do pensamento, acertando a água, salpicando o chão de azulejos. Ela gritou, mas não de dor, de fúria. Vês? É isto que nos resta, socos e segredos. Nós fizemos as pazes na cama, ferozes, mordendo como animais, mas o veneno instalara-se. Dias depois, Inês veio a mim, o bebê dormindo no quarto adjacente. A Maria. Ela me ameaçou. Disse que se eu não for embora, o miúdo desaparece como o pai. Eu segurei o seu pulso, sentindo o pulso acelerado. Fica. Eu protejo-te. Em troca, gravamos as ameaças dela. Prova para o nosso escudo. Ela assentiu, lágrimas como orvalho nas pestanas. Naquela tarde, escondi um gravador no chalé, Inês provocou uma discussão sobre herança, Maria explodindo em pragas, aquele bastardo não leva nada. Eu mato antes. A fita era ouro, chantagem reversa, se Maria traísse. Mas o destino ri dos planos. Uma carta chegou de Lisboa, Carvalho, o inspetor, reabria o caso. Novas evidências, dizia o aviso oficial. Testemunha anónima alega premeditação. Eu soube na hora, Miguel. O traidor vendera-nos por imunidade. Corri para o chalé, mais tarde, Inês morta, o pescoço torcido como ramo partido, o bebê chorando num berço ao lado. Não Maria, ela dormia na casa principal, alibis perfeitos. Mas as marcas nas mãos dela, escondidas por luvas, traíam. Foi acidente, soluçou ela quando a confrontei, o corpo de Inês coberto por um lençol. Ela caiu, jurou que contaria tudo ao polícia. O bebê. Eu não toquei.
Mas o bebé olhava para mim com olhos do Antônio, acusadores. Eu peguei nele, o corpinho quente contra o peito, e fugi para a noite do Douro, estrelas como olhos frios. Maria gritava atrás: João! O dinheiro! Nós! Eu não olhei para trás. A vingança, outrora doce, amargava agora como vinho virado. Com o miúdo nos braços, dirigi para sul, para o Alentejo da minha infância, onde o sol queima mentiras e enterra segredos em planícies infinitas. Carvalho viria, mas eu tinha a fita, o testamento, o sangue nas mãos dela. O ciclo completava-se, eu, o inútil, agora o caçador. O Alentejo é terra de silêncios profundos, onde o vento sussurra através de sobreiros centenários como confissões de amantes mortos, e o sol castiga a terra vermelha até ela sangrar vinho e azeite. Eu cheguei ali com o bebé, chamei-lhe Manuel, irónico tributo ao avô assassino, num carro roubado de um caseiro distraído nas vinhas, a pulseira eletrónica cortada com alicates contrabandeados pelo Zé, que me visitaram uma última vez na prisão com um sorriso cúmplice. Vai, mano. O sul engole tudo. Lisboa ficara para trás como um sonho febril, sirenes, manchetes no diário de notícias clamando fuga do assassino do jantar, e Maria, agora caçada como eu, o seu rosto na TV com olhares de cordeiro sacrificado. Instalei-me numa herdade abandonada perto de Évora, ruínas de um tempo em que senhores feudais bebiam o suor dos camponeses como eu fora um dia. O ar cheirava a tomilho e poeira, o tipo de cheiro que limpa a alma ou a sufoca, dependendo do ânimo. O miúdo chorava noites inteiras, um som que ecoava os gritos da sala de jantar, mas eu acalmava com canções de embalar alentejanas, roucas e antigas, sobre amores perdidos e vinganças frias. Pequeno Manuel, murmurava eu, embalando-o contra o peito marcado por cicatrizes. O teu sangue é veneno, mas eu serei o antídoto. Maria encontrou-me numa semana, o Fiat poeirente parando na trilha como um predador exausto. Ela saiu, magra como um cão de caça, os cabelos emaranhados pelo vento, olhos selvagens varrendo o horizonte. O bebé, disse ela, a voz quebrada como pão seco. Meu Deus, João, o que fizeste? Eu pus o miúdo no chão, sujando as mãozinhas na terra. O que tu fizeste, queres dizer? Inês não caiu, Maria. Eu vi as marcas. Tu torceste o pescoço dela como se fosse uma galinha no quintal. Ela caiu de joelhos, o vestido rasgando no joelho. Pânico. Ela ia contar ao Carvalho sobre o nosso plano, as gravações do Miguel. Ele já me interrogou, João. Diz que é uma fita, dela a ameaçar-me. Se saíres, eu caio sozinha. Eu ri, um som seco como folhas de sobreiro. Sozinha. Nós caímos juntos naquela mesa. Lembras-te? Inútil. Agora, olha para nós, assassinos, ladrões, pais postiços. O ciclo da tua família. Ela rastejou para mim, agarrando as minhas pernas. Ajuda-me. O Miguel fugiu para a Espanha com o dinheiro, metade da herança, transferida em segredo. O Carvalho sabe dos extratos falsos. Mas o testamento. Se unirmos forças, compramos silêncio. Advogados, subornos. Podemos recomeçar no Brasil, com o miúdo. O Brasil, terra de exilados, onde fados se misturam a sambas e segredos se afogam no Amazonas. A tentação mordia, mas o ódio era mais forte, enraizado como azinheiras no solo pobre. Recomeçar. Eu puxei-a para cima, os dedos cravando nos braços. Ou acabamos. Tu mataste a cunhada por ganância. Eu matei por orgulho. O miúdo é o único puro aqui. Ela cuspiu, os olhos flamejando. Puro. É o sangue do Antônio. Um lembrete do que roubaste. Dá-me, João. Eu fujo, tu ficas e assumes tudo. O punho ergueu-se de novo, mas parou no ar. Em vez disso, eu gritei para o vento: corre, Maria. Corre como eu corri da tua família. Ela correu, então, para o carro, pneus guinchando na terra, desaparecendo na poeira como um fantasma. Mas o destino, caprichoso como o fado, trouxe Carvalho dias depois. Ele chegou num jipe poeirento, sozinho, o bigode grisalho agora salpicado de branco, olhos cansados mas afiados. Oliveira, disse ele, descendo com a mão no coldre. Acaba isto. A Maria foi presa em Badajoz, a caminho de Espanha.
Confessou tudo, o homicídio de Inês, as fraudes. Diz que foste tu a mandar. Eu entreguei o miúdo a uma velha camponesa que passara a vida lavrando a terra, os olhos dela bondosos como a mãe que eu nunca tivera. Leva-o, avó. Creio que é teu neto. O nome é Manuel, e o mundo é cruel. Carvalho aproximou-se, o sol batendo nas nossas sombras entrelaçadas. Porquê, João? A vingança. Valeu. Eu sorri, as mãos erguidas para as algemas. Valeu cada gota de sangue. Eles me chamaram inútil, mas olha, destruí o império, libertei o miúdo, e tu, inspetor, és o meu epílogo. Enquanto me arrastavam, o Alentejo estendia-se infinito, o vento levando as cinzas do passado. Na cela final, anos depois, com o miúdo crescido em cartas anónimas, um rapaz forte, estudando em Évora, eu escrevi o meu fado, não de lamento, mas de triunfo. A família morta era pó, eu, o inútil, era o fogo que os consumira. E no silêncio da prisão, eu sorria, sabendo que a verdadeira liberdade é o fim da ilusão.